o arquiteto desempenhava um papel muito mais proeminente na sociedade, né, quer dizer, do que atualmente. Né? Eu acho que, de algum modo, para o bem e para o mal, mas os arquitetos eram uma espécie de... No caso do Lúcio Costa, por exemplo, isso é claro, ele escreve a árvore genealógica do Brasil e faz um mapa astral também. Né? Quer dizer, os modernos, de algum modo, nos anos 30, eles criam o Serviço do Patrimônio, eles elegem o que do passado deveria ser preservado. Aleijadinho, por exemplo, que nós nos acostumamos a encarar como algo, uma marca indelével da nossa história, são impressionantes os tons dos ensaios sobre Aleijadinho pré-modernos, que em geral são racistas, associam as deformações das esculturas às deformações do escultor. Então é um novo Brasil, né? Quer dizer, que se abre e que evidentemente não são só os arquitetos, né? Eu acho que uma figura central, por exemplo, para essa história do início do modernismo é Gilberto Freire, né, que ele, pela primeira vez, você tem um pensamento social otimista sobre o Brasil. Porque o Brasil, desde o período, né, assim, de Silvio Romero, Nina Rodrigues, Arthur Ramos, os grandes pensadores do Brasil, era considerado um país inviável, porque era um país de mistura de 3 raças menores, e que isso deveria ser mitigado através de políticas de Estado de branqueamento racial. E é impressionante porque você lê os estudos, né? Um dava 50 anos para o Brasil se tornar ariano, o outro dava 75, o que ainda está vigente 150, acho que o ano que vem acaba. E era muito curioso, inclusive, porque isso era feito através de uma política migratória que buscava atrair nórdicos, europeus do leste, porém achando que eles teriam o mesmo comportamento que os portugueses estão execrados, né? Que eles aqui chegando casariam fora do seu grupo, né? O que não aconteceu. Mas então todo, eu acho que um país que está nos anos 30 tentando, por um lado, se modernizar, por outro, reafirmar traços da nossa cultura sem vergonha, né? Nos dois sentidos, no duplo sentido, né? Macunaíma é um pouco assim, e tentando assumir uma identidade brasileira. Agora, é impressionante, eu acho que, nesse processo, o que os arquitetos, por exemplo, também aqui com as companhias imobiliárias, né? Como eles foram ouvidos e centrais, né? Quer dizer, porque atualmente ninguém dá muita bola para que o arquiteto fala, né? Se um economista fala, a gente presta atenção, né? Mas um arquiteto a gente muda, né? Muda de canal. Não, naquela época a impressão que dá é que as pessoas que tinham ou capital ou um terreno iam atrás de quem sabia. Imagino quanto o Brasil seria diferente se a gente fosse atrás de quem sabe, quando tem a caneta na mão, quando tem o poder, né? Isso aconteceu com o Círculo Italiano para fazer o Edifício Itália, a Galeria Metrópole no centro. Foram concursos. E concursos com arquitetos de 30 anos de idade, 25 anos de idade. Era aquela ideia, o mercado imobiliário que é algo novo, que é um projeto novo. E essas pessoas eram muito ligadas ao mundo. Ou seja, éramos um país ao mesmo tempo agrário e atrasado em 1000 sentidos, mas também tinha aqui uma elite muito curiosa, que numa época sem internet, ia atrás de comprar revistas importadas por uma fortuna, na livraria francesa, em outras, para saber o que estava acontecendo. Então, um edifício como o Conjunto Nacional, projetado por um arquiteto com apenas 26 anos, dialogava com a Lever House, que tinha sido inaugurada 2 anos antes. 2 anos antes. Imagina a arquitetura brasileira de hoje, 2 anos depois de um Tadawando, de um Herzog Nerón e Zaha Hadid, a gente não.
vamos já pegar essa onda, esses projetos, esses materiais, essa ousadia. Nós éramos, aliás, muito ousados de alguém entregar para um arquiteto de 26 anos para fazer o conjunto nacional. E o próprio Niemeyer, que na época ainda era um arquiteto de vanguarda, para fazer diversos prédios para o mercado imobiliário no centro, como aí programas que ele nunca tinha desenvolvido antes, né? Duplex e triplex, aliás, até quadriplex no Eiffel, a kitnetes no Montreal, né? Era tudo novo. Ou fazer uma galeria de lojas, ou fazer um edifício como o Copan. Você imagina você pegar dois banqueiros de 30 e poucos anos que decidem num terreno irregular onde ficava uma vila normanda, vamos fazer um prédio de 1000 apartamentos e 60 lojas e um cinema e um teatro e entregar para um arquiteto não testado pelo mercado, que era o Niemeyer, vai dar certo. Então é um otimismo e uma ambição que de alguma maneira a gente se perdeu e acho que a gente paga por não ter essa ambição, né? No livro eu conto que Ibirapuera foi construído em 2 anos. 2 anos. Se a gente pegar o Niemeyer, de projetar tudo, inclusive a marquise, e de inaugurar, inclusive com a presença do Guernica, foram 2 anos. O poder público hoje não consegue restaurar uma casinha de vila em 2 anos. Não consegue fazer uma ponte. E, aliás, é interessante que na inauguração aí de um dos prédios do Ibirapuera, o Guernica veio, né? O caminhão que trazia o Guernica atolou no caminho do Ibirapuera, porque as ruas eram de terra. Então esse contraste que eu acho maravilhoso, né? O rua é de terra, mas vamos trazer o Guernica, porque nós estamos podendo, né? E hoje em dia a gente faz até lá no aeroporto, melhorzinho, sem a menor audácia, sem arquitetura, e cadê o Guernica, né? Então, de alguma maneira, essa ambição, essa provocação estava muito presente. Então o livro, o São Paulo nas Alturas e também o 18 Graus, mostram aí a intimidade de arquitetos tão jovens como Le Corbusier. Gente tão jovem, né, que até no livro se conta, ou fantasia, o quanto ele estava impressionado em ter que interagir com arquitetos que ele julgava assistentes. O Lúcio Costa contava que ele chegou quando foram recebê-lo no Zeppelin, né, que era ali em Santa Cruz. Ele foram no carro do Carlos Leão, estava o Oscar, estava, enfim, o Ride, e ele começou a meio dar ordens, quase pediu um sanduíche de queijo, croque monsieur, e não sei o que lá. E o Lúcio Costa, né, não respondeu na hora, mas no dia seguinte, antes de começar a reunião, ele um pouco situou que aquela era a equipe de colaboradores, né, que ele ia trabalhar com esses arquitetos e que eles não, enfim, que não, ele não tinha nenhuma equipe de estagiários. Uma coisa que eu acho uma delícia também, que o Le Corbusier se auto-intitulava o arauto do cartesianismo para a América do Sul, porque ele dizia que aqui nem os nossos rios foram retificados como na Europa e correm como deve ser para o mar diretamente. E até os nossos rios, eles são tortuosos e passam por meandros e hesitam a fazer o que deve ser feito. E ele projetou um jardim, né, o Burle Marx novinho, graças a Deus foi expulso de Pernambuco com a acusação de comunista, porque tinha feito um jardim de casa forte com flores vermelhas e estava uma campanha realmente muito forte. Flor vermelha é polêmica. Flor vermelha é polêmica. Sobretudo, até hoje. Sobretudo de uma forma que a gente não vai falar. Mas, enfim, o Burle Marx recebeu o desenho do Le Corbusier, que era um desenho de um canteiro no perímetro, assim. Eram 3 retângulos. E foi mostrar para o Lúcio Costa. Ele falou, não, Roberto, você não vai fazer isso é horrível. Você faça a coisa livre que você está fazendo, unindo a estética do arte, né, da pintura contemporânea com o jardim. E aí o Burle Marx fez aquela maravilha, que tem um guache, inclusive, né, que eu não sei de quem é, mas é um objeto de consumo, que é lindo, né, parece um arco realmente, né, e ali.
E o Niemeyer e o Lúcio começaram, primeiro fugiram a léguas de imóveis do DASP, do Departamento de Serviço Público, que tinha o governo Getúlio tinha uma obrigação de todos os móveis serem iguais, e eram móveis horrendos, assim, de repartição pública. Então eles começaram a desenhar balcões curvos, mas eu tenho certeza que foi assim uma afirmação, olha, vamos mostrar para o Le Corbusier que o cartesianismo aqui é diferente, né? Que o cartesianismo não abre mão dessa sinuosidade. E acho que foi bom, porque não foi uma coisa assim, colonizada, civilizada, né? Assim, bem um grande civilizador para fazer um projeto, né? Eu acho que houve uma liberdade, quer dizer, de certo modo, não é uma boa comparação, mas eu acho que o que os irmãos Andrade propuseram nos anos 20, de alguma maneira os arquitetos fizeram, que foi digerir isso tudo e retransformar com o organismo brasileiro. Claro.